Nós vamos então recomeçar com as perguntas. Algumas pessoas já entregaram aqui, outras perguntas tínhamos já recebido anteriormente. Então vamos lá. Eu começo fazendo a primeira pergunta ao Paulo. Na sua fala, José Arthur disse que a maior de todas as virtudes é a caridade. Paulo, você concorda com isso? Acho que é mais até do que dizer se eu concordo com isso, talvez seja interessante eu dizer se o budismo concorda com isso, né? Eu concordo plenamente. O budismo ele faz uma associação interessante assim. A gente não fala muito em caridade exatamente, mas na verdade a gente fala das mesmas coisas com outros termos, né? O budismo ele posiciona a compaixão como sendo a virtude matriz. Se a gente pensar que a compaixão é o combustível da caridade, então está tudo certo, nós estamos falando a mesma coisa, né? É a mesma coisa, sim. Muito obrigada. E agora eu vou fazer a pergunta que o Alan deixou aqui para ambos. José Arthur, se você quiser sugerir alguma obra que possa nos ajudar a aprofundar o tema. Sem trabalhar com nenhuma linha específica, a gente tem esse livro, Ética a Nicomaco. Ética a Nicomaco é um livro interessante, bem filosófico, e trabalha bastante a ideia de virtude. E a República também. Indo para a religião, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata com detalhes, com exemplos, várias das virtudes. Ele trabalha muito isso, as essenciais. Lembrando que quando a gente fala Evangelho segundo o Espiritismo, não é que Allan Kardec escreveu o Evangelho, nada disso. É o Evangelho de Jesus Cristo explicado segundo os estudos de Allan Kardec. Então você tem como se tivesse uma homilia lá, o pastor fazendo o sermão, basicamente é o Evangelho de Jesus Cristo explicado. E aí tem, fala bastante de virtude, trabalha essencialmente essa mudança, trabalha as virtudes. Agora no budismo o Paulo consegue... Com relação ao budismo, tem duas obras que eu acho que podem ajudar bastante essa visão. Uma delas é um livro chamado Meditando a Vida, do Lama Padma-Santen. Esse livro é facilmente comprado pela internet, por exemplo. Se você entrar no site SEB, com 2 Bs, né? seb.org.br, tem a área lá onde você encontra os livros. Esse livro Meditando a Vida é um livro muito especial, né? Porque ele foi escrito de uma forma extremamente didática. O Lama Padma-Santen, ele foi professor de física quântica da Federal do Rio Grande do Sul por 26 anos. Então ele tem uma didática muito especial, ele consegue, e por ser um lama brasileiro, né, ele consegue acessar a gente de uma forma muito interessante. E tem uma outra obra muito especial também, chamada Para Abrir o Coração, que foi escrita por Chagdu Tulku Rinpoche. É um pouco difícil falar o nome, né? Mas é o mestre do Lama Padma-Santen. Então, está dentro da mesma linhagem, e o Chagdu Rinpoche ele era uma pessoa que falava de forma muito especial sobre compaixão. Então, esse livro, Para Abrir o Coração, é uma ótima leitura também. Muito obrigada. Ainda sobre o tema virtude, eu dirijo a pergunta ao Arthur. Virtudes, Arthur, como paciência e a bondade, podem se tornar defeitos quando excessivas? No ponto de vista materialista, sim. Do ponto de vista espiritual, nunca, jamais. A bondade não tem limite. Mas alguém explora as pessoas que são boas. Nós acreditamos numa força suprema, em Deus, e Deus não permite injustiças. Se você é verdadeiramente bom, no extremo da bondade, você é iluminado, você é protegido, você não terá prejuízos por exercitar uma virtude. Jamais o exercício da virtude te causa prejuízos. Isso do ponto de vista espiritual. Isso é a minha opinião. A bondade, o outro... Qual foi a outra? A bondade e a paciência. E a paciência, isso. Tem um amigo, ele é de poucas palavras, de uma inteligência absurda e de uma simplicidade muito grande. E um dia eu consegui tirar algumas palavras dele. Ele disse o seguinte: a minha mulher parou de brigar comigo. Eu falei, por quê? Ela começa a brigar, eu não falo nada, eu fico quieto, né? Aí ela não tem com quem brigar, ela vira e vai embora.
E a mulher dele eu conheço, minha amiga também, brava, agitada, mas ele fica quieto, ele pega a camisa assim, começa a morder a camisa do lado assim, e fica quieto. Acabou com a briga em casa, o excesso de paciência, eu nunca vi um homem paciente daquele. Trabalha, calmo, educado, muita paciência. Então a paciência é diferente da inatividade. Você fala, sou muito paciente, eu fico parado esperando. Não. A paciência não quer dizer que você fique inativo, sem fazer nada. A paciência é que você sabe esperar, sabe o momento certo. Não confundir paciência com ociosidade, com inatividade. Então, não. Eu realmente entendo que não existe excesso para a virtude. E que, se te causar algum prejuízo, é circunstancial, material. Mas o que realmente importa é o efeito que isso vai gerar para frente, a sementeira. Agora eu dirijo as perguntas ao Paulo. São duas, porque uma remete à outra. É possível ser virtuoso sem ser religioso? Perfeitamente, né? Eu não sei se vocês conhecem muitos ateus. Eu conheço um monte de ateu, né? Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, mesmo antes de conhecer o budismo. O budismo talvez nem devesse ser classificado como religião, mas isso é uma longa história, né? Uma hora a gente conversa sobre isso. Mas eu sempre tive uma relação de carinho e gratidão muito grande com as vertentes religiosas diversas com as quais eu tomei contato. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitos amigos que não creem em religião nenhuma e alguns que se afirmam ateus, né? E uma característica interessante que eu comecei a observar ao longo da linha do tempo é o seguinte: todos eles são pessoas maravilhosas, assim. Entende? Eles são pessoas maravilhosas por causa de quem eles são, não porque eles são ateus, né? Você não precisa ser ateu para ser maravilhoso. Mas são pessoas que nunca tramaram mal de ninguém, pessoas que são super preocupadas com as dificuldades das outras pessoas extremamente caridosas. Eu tenho dois deles assim que eles são muito envolvidos com causas sociais. Então eles estão sempre de olho no sofrimento das outras pessoas. São gente magnífica. Eles só não acreditam nas teorias religiosas, eles não sentem a necessidade da crença na existência de um ser superior para poderem fazer o que eles fazem. Eles fazem o que eles fazem porque eles olham de coração aberto para as pessoas. E isso me leva a crer que essa propensão à bondade é uma inerência. Então, quando nós não a praticamos, é uma questão de instância equivocada. Mas o equívoco e a pessoa que comete o equívoco são duas coisas diferentes. Isso é muito importante da gente notar, gente. As pessoas equivocadas não são os equívocos que elas cometem. E se nós, aí sim, se nós temos um envolvimento com alguma tradição religiosa, nós vamos crer que aquilo ali é circunstancial. Essa pessoa não vai permanecer assim. No budismo nós usamos a lei de impermanência para isso, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que durante uma boa parte da vida foram pessoas absolutamente duras e que a gente jurava que não ia mudar de jeito nenhum. Pessoas muito próximas da minha família, por exemplo, e que eram assim, um deles, por exemplo, era um homem extremamente amargo, extremamente difícil de lidar, e que foi só nascer o primeiro neto. Nasceu o primeiro neto, derreteu o homem. Hoje ele é puro amor, ele tem 5 netos, e ele abraça todo mundo, e beija todo mundo, e ajuda todo mundo, e se preocupa com todo mundo. Então ele mudou, ele virou do avesso. A presença de uma criança. O que acontece é exatamente isso. Nós permanecemos no viés da ignorância enquanto nenhum dos gatilhos de lucidez é disparado. A hora que for, a coisa muda. E isso não depende de religião, né? Acho que ambos podem falar sobre essa questão agora que foi apresentada pela plateia. Sobre o exemplo. Ambos disseram da prática, né, que a gente precisa praticar sempre, virtude também. Então a questão é, só o exemplo é suficiente para controlar os desvirtuados? Nós, como seres inteligentes, não temos o dever de punir ou corrigir aqueles que estão desvirtuados ou desvirtuando outros? Aos olhos do budismo, isso daí configura um cenário inteiro de prática, né? Porque basicamente o que acontece é o seguinte: o exemplo ele é contagioso, né? Eu tenho muitos alunos que são policiais militares e eles dentro do quartel eles seguem muito essa máxima. Eles dizem o seguinte: a palavra conduz, mas o exemplo arrasta. Então, o exemplo ele é uma ferramenta muito útil. Se isso vai ser definitivo ou não, isso depende muito de qual o grau de abertura de cada pessoa.
Algumas pessoas, por exemplo, por pura e simplesmente vislumbrarem a possibilidade de fazer determinada coisa a partir do exemplo de outra pessoa, elas, como elas já estão quase lá, só faltava acreditar, elas dão um estalo e viram a chave e a coisa flui. Entende? Agora, para outras pessoas, não. Então, é a mesma coisa que quando nós estamos adoecidos de alguma forma. Alguns de nós, de repente, estamos num estado de dor no corpo, qualquer coisa desse tipo, tomam um antigripal lá, já resolveu. Alguns precisam tomar injeção e outros vão acabar sendo internados, né? Então, essa questão de corrigir as pessoas que estão mergulhadas no equívoco, ela é uma questão muito importante e preciosa ao mesmo tempo, porque o que acaba acontecendo é que cada tradição religiosa vai nos fornecer meios hábeis para saber lidar com isso de maneira não destrutiva. No budismo nós chamamos isso de sabedoria verde. Então é assim, nós olhamos a pessoa cometendo um equívoco. Nós não concordamos com o equívoco. Mas como eu havia comentado, a pessoa não é o equívoco. Então eu ajudo a pessoa com compaixão, para que ela pare de cometer o equívoco. E, em algumas circunstâncias, eu vou ter que ser um pouco duro, sim. Porque, de repente, a pessoa pode estar causando mal até para si mesma, né? Tem algumas pessoas que, no nível de equívoco tamanho, elas estão causando mal para si mesmas e levando esse mal para outras pessoas. Mas, volto a dizer, eu não posso me esquecer que a pessoa que erra não é o erro que ela cometeu. Então, eu tenho que corrigir essa pessoa e ajudar essa pessoa com um olhar de compaixão. Então, voltando ao eixo central. O exemplo é importante, vai atingir algumas pessoas em cheio, em outros casos não. Nos casos em que não, a profundidade da nossa ajuda, ela sempre vai ser associada, proporcional à quantidade de meios hábeis que a gente tiver. Se a gente tiver meios hábeis para ajudar essas pessoas, bem. Se não, aí a gente vai precisar de intervenção de pessoas que sejam mais habilidosas do que nós. É isso. Pergunta boa. Todas muito boas, bacana, é isso aí. Cada um de nós, segundo a crença espírita, e eu realmente acredito nisso também, estamos em um nível de desenvolvimento, de evolução. Muito parecido. A maioria de nós, na visão espírita, somos considerados espíritos medianos, a grande maioria de nós. Mas as situações que eu vivi, me colocaram numa situação que às vezes uma palavra, um simples exemplo, um filme, né, um acidente muda totalmente a minha vida. E para o outro, não. Mas uma outra situação muda uma outra característica dele. Então, o exemplo, com certeza, arrasta. É a grande ferramenta, como o Paulo colocou aqui. Mas não necessariamente vai arrastar todo mundo ao mesmo tempo. Então, o exemplo faz toda a diferença e reflete para cada um de acordo com o seu nível de evolução. Outra questão importante. É necessário disciplina. A punição, quando ela é feita no sentido de ajudar, sem ódio, como o Paulo disse, nós espíritas, nós não condenamos a ninguém. Nós somos convidados a não condenar ninguém. Você condena a prática, aquela prática está errada, aquilo não deve ser feito. Mas não confundir a prática com o praticante. Isso é muito importante, é a mesma ideia que o Paulo colocou aqui. Então, por exemplo, uma coisa cruel. Você estava assistindo uma novela na TV. Uma novela muito violenta, e tem um vilão, alguém muito ruim lá. E aí você fica na tua sala, né, quem tem essa prática, torcendo para aquela pessoa morrer, sofrer, ter dor, enfim, ir para a cadeia, aquela desgraceira toda. Está fazendo uma coisa terrível, está vibrando uma energia péssima. Nós precisamos ter misericórdia, compaixão, como o Paulo usou, daquela pessoa, fazer prece para ela, tentar orientá-la. Você não tem que odiar os criminosos, se você é igual a eles. Se você está odiando o criminoso, você é igual a eles, você não deve odiar o criminoso. Então, a disciplina que a sociedade exige, a lei dos homens, ela tem que ser cumprida para manter a organização na sociedade, a disciplina. A lei de Deus ela é sempre cumprida. Não está no nosso poder descumprir a lei de Deus, ela vai ser sempre cumprida de um jeito ou de outro na hora que for melhor para nós. Deus tem essa... Perceba que as coisas acontecem a algumas pessoas no momento que ninguém esperava. E aquele acontecimento, depois de amadurecido, depois de analisado por algum tempo, percebe-se que ele foi fundamental, foi essencial para o crescimento, para a melhoria daquele ser. Então essa seria a minha... Praticamente igual a sua. Era mais fácil falar, concordo com o Paulo, mas né, ia ficar tipo assim, está fugindo da resposta. Então essa é a ideia, tá, gente? É necessária a disciplina. Eu corrigir um filho é sinal de amor.
Se eu corrigir por raiva, não. Mas se eu corrigir porque aquilo vai fazer bem para ele, é necessário para ele, perfeito. É necessário que seja corrigido. Você punir um bandido é necessário, não com ódio. Porque ele tem que ser retirado da sociedade para não causar danos maiores, até que ele possa entender que não é daquele jeito que deve agir. Arthur, pode ficar novamente, porque a pergunta ela é dirigida a ambos. Então, mas você responde a sua parte. O que define uma pessoa como espírita? O que define uma pessoa como espírita? Vamos lá. Uma pessoa que é seguidora dos ensinamentos do Cristo, e aí nós vimos aqui no Entre Linhas que os ensinamentos de Maomé, os ensinamentos de Buda, não são muito diferentes dos ensinamentos do Cristo. Prestem atenção nisso. Mas, enfim, uma pessoa que segue a ideia deixada pelo Cristo, que acredita na continuação da vida após a morte. Como paulista, a maioria das religiões acredita nisso. Alguns vão ficar sentados na nuvem, outros vão continuar a vida, enfim, outros vão voltar para a encarnação, mas a maioria acredita nisso. Então, isso é um espírita, na vida eterna, na imortalidade, que acredita na reencarnação. Mas aí você diz assim, Arthur, a doutrina espírita não obriga ninguém, não condena nenhuma crença. É uma linha da doutrina espírita essencial, tá, gente? Aquele sujeito que condena outras religiões não é espírita. Mas tem um entre nós que não acredita na reencarnação. Ele é espírita. Ele é espírita, dependendo das atitudes que ele tem, do que ele faz. Ele pode, então, até achar que a vida vai numa casa espírita, a vida toda, ele nem acredita em reencarnação, que é um princípio básico nosso, não é dogma, é um princípio básico nosso. Tá? Ele não acredita em reencarnação e ele acha que tudo vai acabar depois da morte. Mas ele exercita o ensinamento do Cristo. Ele faz o bem. Ele ora pelas pessoas, pede para aquilo que ele acredita que ajude as pessoas. Ele é um espírita. Então o que define o espírita são as atitudes. Pela árvore você conhecerá, pelo fruto você conhecerá a árvore. Então eu posso dizer, o Paulo é um espírita. Bom, o Paulo é budista. Ele é budista, mas ele é um espírita. A maneira que ele enxerga a vida, o que ele está praticando, é aquilo que a gente também tem que praticar. Como outros aqui estiveram aqui, para mim são espíritas. Como eu sou budista, que eu concordo em quase tudo que o Paulo falou, é a mesma história do ateu, tá, gente? É politicamente correta a resposta, é exatamente como o ateu. Ele se diz ateu, mas age como um verdadeiro filho de Deus, o que ele é? Ora, eu sou muçulmano, mas a minha atitude é de acordo com as boas práticas do budismo ou do espiritismo. Eu posso dizer, é um budista. Não tenho conhecimento específico, mas é um budista. É isso, gente. Tá? Espero que eu tenha respondido. Deixa eu continuar essa. Pessoal, isso é um grande equívoco, tá, gente? Obrigado, Cida. É um grande equívoco isso. Muitos acham que o espiritismo foi criado por Allan Kardec e só existe para quem recebe espírito. Não. Não é assim que funciona. Na verdade, essa questão de conversar com os espíritos, de ver os espíritos, isso vem da eternidade, lá de muitos anos, da época de Moisés. Moisés proibiu a prática aos judeus, aos hebreus na época, que faziam isso de uma maneira totalmente errada, bagunçada. Isso é muito antigo. E você tem, estudando incorporações, comunicações espirituais, em todas as religiões, em todas as igrejas. Pessoas veem a áurea, veem presença espiritual em diversas crenças. Então não é porque eu vejo o espírito ou porque eu recebo o espírito desencarnado, né? Porque eu vejo mais ou menos o encarnado, tá? Estou vendo um monte de espírito encarnado aqui. Não é por isso que eu sou espírita. Você vai numa casa espírita, a gente tem medo numa casa espírita. Você não vai chegar lá e não vai ver um monte de espírito, nem ninguém recebendo espírito, até porque essa mensagem vem deles quando for interessante, nas salas de atendimento. Então, muito boa pergunta completando, Cida. Não. O espírita não é aquele que recebe ou vê espírito, ou que conversa com o espírito. Não. Deixa bem claro, é aquele que age dentro dos princípios, das virtudes que nós acreditamos serem corretas, que são semelhantes, Wagner vem provando isso, com a maioria das religiões. Paulo, que define uma pessoa como budista? O budista é aquele que ocupa, que se move dentro da sua própria vida pela motivação, pela motivação de
não gerar prejuízo aos seres, aprender como não gerar prejuízo aos seres, desenvolver a habilidade de levar o máximo de benefício aos seres e dirigir a própria mente. A pessoa que se pauta por esses 3 princípios, não causar prejuízo aos seres, levar o máximo de benefício aos seres e dirigir a própria mente, e que, para aprender como fazer isso, se pauta pelos ensinamentos de Buda, pode ser considerado um budista. Mas eu aproveito para também pegar carona nas palavras do Arthur, porque o budismo ele não é sectário, né? Ele é absolutamente aberto. Então, é muito comum, por exemplo, que nós vejamos freis franciscanos meditando lá com o Lama Padmasanta no centro de estudos lá em Viamão, no templo. E assim como também é muito comum que a gente veja freiras meditando com a monja Coen lá no templo dela em São Paulo, né? Eu também tenho um aluno que é padre, é um aluno em uma outra circunstância, não é aluno de budismo nada, ele é padre e ele também se interessou muito em aprender a meditar, porque isso seria útil para a vida dele de várias formas. Lá no SEB, em São José do Rio Preto, nós recebemos muitos católicos e espíritas para praticarem junto com a gente. O budismo ele é absolutamente aberto, né? Porque é o que eu havia comentado antes. Talvez não valesse a gente classificar o budismo como religião, mas a pessoa cuja motivação de não causar prejuízo aos seres, levar benefício aos seres, e dirigir a própria mente, para isso, se apoia nos ensinamentos de Buda, é um budista. E aí você já está respondendo a pergunta que veio da plateia sobre a pessoa poder ser budista. Ela disse que acredita em Deus e em Jesus Cristo como seu filho, e ela disse que ainda assim, como cristã, pode praticar o budismo? Plenamente, sem problema nenhum. Qual é o procedimento? Desculpa te interromper. Oi? Qual é o procedimento? Uma pessoa que queira praticar o budismo, o que ela faz? Ela deveria procurar um lugar onde os ensinamentos sejam dados de forma devidamente orientada. Porque o que acontece? Hoje antigamente nós vivíamos um tempo em que a pessoa que queria tomar contato com o budismo no Brasil, ela tinha muitas dificuldades, porque não tinha acesso à informação, não tinha livro, não dava para... Né? Tinha poucos centros de prática, era muito difícil encontrar um mestre devidamente habilitado, que tivesse recebido a transmissão da tradição de forma autêntica, não equivocada, etc. Hoje a gente experimenta um fenômeno um pouco oposto, assim, que hoje é muito fácil achar informação em excesso. Então, livros, vídeos no YouTube, textos na internet, e que às vezes vão misturar um pouco as linhas, porque o budismo ele tem muitas linhas. Eu, por exemplo, sou praticante do budismo tibetano, da linhagem Mahayana, da tradição Nyingma. Parece um monte de sopa de letrinha, né? Mas tem muitas outras tradições, por exemplo, tem o budismo Zen japonês da escola Soto, que é da monja Coen, que é bem famosa por causa da internet, né? E tem muitas outras tradições. O que acontece? Todas elas estão falando da mesma coisa, está tudo certo, nenhuma é melhor que a outra. Mas, por uma questão de organização didática, algumas fazem a abordagem da doutrina de pontos diferentes. Então, se a pessoa começar a misturar tudo, ela vai mais se confundir do que se esclarecer. Então, o ponto-chave seria ela procurar um lugar onde ela possa ter acesso aos ensinamentos de forma adequadamente organizada e procurar manter alguma constância de prática. Porque isso é muito importante, né? Assim, para que o budismo possa surtir algum efeito na vida da gente, em termos de promover o desenvolvimento de um olhar de lucidez, seria muito interessante que a gente tivesse alguma prática regular. A regularidade é muito importante, porque senão acaba acontecendo assim, é a pessoa que faz um pacote de 3 meses lá numa academia qualquer, mas ela só vai lá uma vez por semana, né? Sei lá, ou vai uma vez por mês. A pessoa, o corpo não vai reagir, né? A mente é igual, né? Ela é absolutamente plástica, mas se a gente não mantiver uma regularidade de prática, fica um pouco difícil, né? E uma coisa que eu gostaria de compartilhar dentro desse olhar. Todas as pessoas que eu conheço, que são professantes de alguma religião e que tomaram contato com as práticas meditativas e com os ensinamentos de base do budismo, que não são ensinamentos de religião, mas sim ensinamentos sobre o mecanismo da mente,
os mecanismos da mente e por que a nossa mente funciona como funciona, elas conseguiram compreender muito melhor as religiões que elas abraçaram, né? Então, eu tenho amigos evangélicos, amigos espíritas e amigos católicos que tomaram contato com o budismo e que depois que conseguiram, que começaram a estudar esses ensinamentos, conseguiram resolver conflitos internos que eles tinham com relação às suas próprias crenças e seguiram muito bem, obrigado, com as crenças que eles abraçaram, não tem problema nenhum, né? Por exemplo, eu sou budista, né? A minha esposa é católica. E a minha esposa pratica meditação regularmente e está tudo certo. Os ensinamentos serviram a ela dentro daquilo que puderam ajudar. Eu acredito que ela pode falar melhor que eu sobre isso, mas é perfeitamente possível, porque o budismo ele não te impede de nada a não ser levar prejuízo aos seres. Qualquer outra coisa está tudo bem. Muito obrigada. Arthur, nas muitas afirmações de que os conceitos, os preceitos e o cerne de cada uma das linhas é muito semelhante, podemos dizer que no futuro a humanidade teria uma religião única? Isso faz algum sentido? Absolutamente, sim. Nós acreditamos nisso, isso deve acontecer não muito longe daqui, 100, 200 anos talvez, uma única forma de pensar. Ah, mas vai ser a forma espírita? Não, é muita pretensão. O Paulo citou agora na reunião que nós fizemos antes do encontro, a questão de que o jeito de cada um enxergar as verdades, o entendimento que cada um tem disso, e como tem mudado o mundo, em todos os sentidos, principalmente nessa questão de entendimento. A gente acredita que não será o espiritismo, o budismo, mas sim um amadurecimento de todas elas. Um único conceito, um único jeito de enxergar, baseado no quê? Nessa ideia que o Paulo colocou. Não causar prejuízo a ninguém, fazer o bem, fazer sempre o melhor. Essa é a ideia. A ideia do Cristo, a ideia do Buda, a ideia dos grandes profetas que passaram pelo nosso planeta. Quando a gente aprender isso realmente, não importa o rótulo. Eu sou espírita, eu quero fazer o certo. Se quiserem me chamar de qualquer outro rótulo, não importa. Então, nós acreditamos, os espíritas estudam e acreditam que haverá uma unificação de todas as crenças em um determinado dia. Determinado dia não, é um processo. Isso vai acontecendo, 100, 200 anos. Por isso que esse trabalho que foi começado com entrelinhas, está sendo reavisado com entrelinhas, ele é muito importante, porque na pior das hipóteses, tira preconceito. Diminui a ignorância. Olha, budista é tudo assim, espírita é tudo assim, evangélico é tudo assim. Não, para com isso. Já avançamos nisso. Então, na pior das hipóteses, esse trabalho elimina preconceito, diminui a ignorância. Mas ele também contribui para isso. Eu tenho amigos de todas as religiões. Eu tenho amigos, por exemplo, pastores, 2 especificamente, que são maravilhosos, pessoas extraordinárias, assim, incríveis. E assim segue, e estou conseguindo outros amigos aqui de outras linhas que são da mesma forma. O Paulo quer complementar. Complementar não, você matou a pau aqui. Eu vou pegar carona só porque eu achei maravilhosa essa pergunta. Essa pergunta é muito boa, muito providencial, gente. É uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Todas as religiões, todas elas, têm como premissa o exercício do amor, da compaixão, da bondade amorosa, da sabedoria. Ora, se todos nós conseguirmos então exercitar plenamente essas premissas, a gente não precisa mais de religião, entende? Religiões são escolas. A gente passa pelas escolas para nos desenvolvermos em determinadas habilidades. Uma vez desenvolvidas essas habilidades, é hora de sair da escola e exercitar. Então, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que Cristo não era cristão. Cristo não foi o fundador de uma religião. Cristo foi um mestre que exercitou plenamente sobre a face da terra o amor na sua expressão mais profunda. Ele era um mestre do exemplo, do amor vivenciado até as últimas consequências. Buda não era budista. Mohammed não era muçulmano. Eles foram mestres que trouxeram, através do exercício pleno das verdades que eles pregavam,
o ensejo da formação de uma linha de raciocínio e de exercício. Mas tão logo essas virtudes sejam exercitadas, a gente não precisaria mais do rótulo. No budismo, por exemplo, a gente diz que se o budismo der certo na sua vida, ele desaparece. Você só permanece budista enquanto estiver dando errado. Porque a hora que der certo, a hora que você atravessar da margem da ignorância para a margem da lucidez, é hora de abandonar o barco, não de levar o barco nas costas. A gente vai exercitar essa lucidez para levar benefício aos seres. Então não faz sentido que a gente se aprisione pelo rótulo, não faz sentido que a gente erga um altar ao barco. Não é o barco que é o importante é a travessia. Então as religiões, elas existem em variedade como uma marca das limitações que nós ainda carregamos. A hora que essas limitações forem superadas, essa diversidade não vai mais ser tão necessária. Obrigada. E eu tenho a pergunta agora de novo para ambos. E eu acho que é uma pergunta até que muitos pais se fazem. Eu, como mãe, me questionei muito disso com relação à orientação religiosa para os nossos filhos. A pergunta: devo orientar o meu filho a seguir a minha religião ou devo apresentar-lhe várias e deixá-lo escolher, ou nem toco no assunto religiosidade? Arthur. Muito bom, vamos lá, gente. Pergunta boa também. Aconteceu com um senhor aqui em Catanduva. Homem muito sistemático, é o termo, tá? Homem bom, sério, honesto, trabalhador, muito sistemático. E ele, médium, via espíritos, fazia cura, chegava, encostava nas pessoas e curava as pessoas. E ele foi para uma casa espírita, especificamente, nós não temos o termo mestre, mas um instrutor dentro da casa espírita, e ele trabalhou muito tempo na casa espírita. Mas aí ele ficou magoado porque alguém chamou a atenção dele, estou resumindo, chamou a atenção dele numa determinada circunstância. E aí ele se afastou. E aí ele foi em outras igrejas. Foi numa igreja, foi numa outra, mas ele não conseguia encontrar um caminho, porque, olha, tem reencarnação, não, tem... como é que fala? Tem ressurreição. Mas na verdade tem tradução, não sei o quê, já ficava confuso. Ora, mas o padre me falou isso. E aí voltou para a casa espírita e eu fiquei com ele uns 3 anos. Então ele me trazia os livros católicos, eu lia o livro que ele trazia, sem nenhum problema, muita coisa boa. Me perguntava algumas coisas, eu tirava dúvida, daí uma semana ele perguntava de novo a mesma coisa, que ele não tinha acreditado na resposta. Eu penso que pode acontecer a mesma coisa com a criança. A criança, se começar em todas as crenças, ela pode se perder. O que a gente pode fazer é, todas têm um princípio de desenvolver as virtudes, a iluminação, o caminho, mas cada uma do seu jeito. Então você já tira o preconceito. E mostre para ele que você tem a sua religião. Num determinado momento da vida, numa certa idade, ele vai optar por uma delas. É um direito dele, depende do entendimento dele, vai ter uma ou outra. É o que o Paulo disse aqui, depende do momento de cada um. Cada um tem um jeito de aprender. Uma coisa que cabe aqui. Um sócio, no passado, ele dizia o seguinte: meu pai e minha mãe são evangélicos, de uma igreja bem tradicional, e eu nasci nessa igreja. Mas eu fui estudar num colégio de padres, lá em Campinas, e virei católico, ferrenho, de trabalhar na igreja, etc, etc. E a relação dele com os pais, ele deve ter uns 60 anos hoje, era muito boa, foi muito boa. Ele cuida do pai e da mãe, vive muito bem com eles, mas o pai dele diz assim: a única coisa que eu sinto é que você não vai ser salvo. O pai fala para mim, ele fala, olha, dá risada, mas o que é? Entendimento. E continua se dando muito bem com o pai. Então a questão de não ir para religião nenhuma é um grande erro. Alguns criticam certas religiões evangélicas, que fazem o indivíduo usar o terno e a gravata, exigem isso, que ele pague o dízimo, aquela coisa toda. Muitas vezes o indivíduo está na calçada, bêbado, drogado, abandonado, e essas pessoas passam, pegam esse indivíduo, levantam a autoestima dele, levam para tomar um banho, dão um prato de comida para ele, levam para a igreja, ele começa a usar um terno, ele começa a ler a Bíblia, ele começa a estudar. Olha que coisa maravilhosa que eles estão fazendo. Mas eu olho a parte que eu acho errado. Não. Então, não criticar as religiões, resumindo, vou sair para Paulo, não criticando a religião aos filhos, nenhuma delas aos filhos. Leva naquela que você vai, porque você já está indo, criança é dependente, tem que ir junto.
E quando tiver maturidade suficiente, idade suficiente, escolhe a profissão, a religião que quer como uma profissão. Escolhe o caminho que ele quer, que ele se sente melhor. É esse o entendimento, é o que eu faria, dando o exemplo do meu amigo que ficou confuso, né, e desse outro que tem ele dá risada hoje, ele não ficou traumatizado com essa situação do pai e da mãe, não. Eu acho tão legal esse tipo de pergunta, eu acho maravilhoso, assim. Eu acho que, assim, diante desse tipo de situação, prevalece o aspecto do exemplo, né? Porque quando a gente está dentro de casa, e isso é uma coisa que todos nós deveríamos pensar dentro das tradições que nós abraçamos, que tipo de testemunho a gente dá ao redor da nossa crença, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que os pais são evangélicos e ele odeia evangélico por causa do pai dele. E por mais que ele já tenha tido provas cabais de que os evangélicos não são como o pai dele, e que, portanto, o pai dele é do jeito que ele é, não é porque ele é evangélico, esse meu amigo pegou um trauma. Então, mais importante do que qualquer outra coisa é a gente prestar muita atenção a respeito de qual é a percepção que os nossos filhos vão ter de nós no entorno das pessoas que nós nos tornamos com base naquilo que a gente aprende nas nossas crenças. Então, a minha sogra é católica e eu vejo que as filhas têm uma relação amorosa com o catolicismo por causa do tipo de católica que ela é. A sogra é uma pessoa extraordinária, maravilhosa, assim. E ela e a mãe têm um exemplo de relação com o catolicismo que é muito bonito de se ver, né? Algumas das pessoas... Eu sou órfão, né? Eu sou órfão de pai e mãe. Eu fiquei órfão muito cedo. E algumas das pessoas por quem eu tenho mais profunda gratidão na minha vida são pessoas, mães de amigos meus evangélicas, que foram pessoas extremamente cruciais na minha vida, né? E também assim com espíritas e etc. Então, mais importante do que os rótulos é a gente lembrar desse aspecto. Se eu, por algum motivo, sinto que seria mais correto o meu filho seguir a minha religião e não outras, eu já estou professando contra a minha religião. Porque de alguma forma eu estou dizendo que a minha é melhor do que as outras. E não é bem por aí, né? Porque na verdade é o seguinte, já pensou se todos nós fôssemos médicos? Se todos nós fôssemos advogados? Se todos nós fôssemos engenheiros? Se não tivesse essa multiplicidade de habilidades, o que ia ser do mundo? Então, eu acho maravilhoso o exemplo que o Arthur deu. Algumas escolas, eu não vou falar religiões, vou chamar de escolas, algumas escolas desenvolvem habilidades fenomenais para ajudar a lidar com gente que está extremamente caída, que está em sofrimentos muito profundos, que estão fora de si. Algumas escolas são fenomenais para desenvolver o sentimento da caridade genuína. Algumas escolas são fenomenais para ajudar pessoas que estão sofrendo de traumas emocionais profundos. E assim vai. Assim como as várias profissões difundem entre nós as habilidades que são necessárias para que a gente construa um mundo de equilíbrio e harmonia, também as várias religiões desenvolvem entre nós as habilidades necessárias para criarmos um cenário espiritual de equilíbrio e harmonia. Mais interessante então é que durante a infância a gente procure prover para aquela criança o melhor exemplo possível ao nível de gerar um contágio profundo do amor pelos seres naquele pequenino. E à medida em que ele crescer e que ele tiver condições já de autonomia para fazer as escolhas dele, aí sim ele perceber qual é o movimento que chama mais profundamente o coração dele e seguir a escola que ajuda a desenvolver as habilidades inerentes. Ok, obrigada. Arthur, para você essa pergunta. É possível pensar em iluminação espiritual nesta existência ou necessariamente temos que contar com a ideia da reencarnação? Bom, é importante na gravação, por favor, não cortem a parte da sogra que ele falou, tá, gente? Vocês deixem a gravação, a parte da sogra, não corta, não edita esse negócio, deixa do jeito que está, né, Paulo? Eu estou brincando, mas a minha sogra também não me perturba, eu só tenho elogios para a minha sogra. Bom, gente, a questão da iluminação.
nós espíritas estudamos, vemos, entendemos que isso não acontece de uma hora para outra. Que nós teremos que passar por várias vidas para conseguir vencer todos os nossos instintos, e adquirir as virtudes que nós tanto precisamos para encontrar a verdadeira felicidade. Só que não é uma coisa matemática, existem pessoas diferentes. Por exemplo, o Buda, o verdadeiro Buda, numa encarnação ele fez uma descoberta extraordinária e se tornou Buda. A história do indiano, o Saldanha. Pode acontecer com qualquer um de vocês. Vamos pegar aqui a irmã Dulce, na Bahia. A vida daquela mulher foi dedicada a fazer coisas boas. Ela deu um exemplo de vida. Ela era católica, ela deu um exemplo de vida. Mahatma Gandhi. Quer dizer, naquela existência eles concluíram, eles despertaram de tal forma que encontraram a luz. Perfeição absoluta? Não. Provavelmente não. Eles admitiam que tinham ainda algumas coisas para corrigir. Não saiu daqui perfeito, mas iluminado, numa atitude totalmente diferente. Então a gente fala na perfeição. A perfeição absoluta será alcançada depois de muitas e muitas experiências, vivências, da busca da virtude. Ok, a perfeição. Mas a iluminação enquanto tornar-se um espírito feliz, mesmo na condição encarnada, pode acontecer sim, nesta vida. É pouco comum. A gente conta que isso vai acontecer para poucos, tá? Mas pode acontecer. Se você mudar totalmente o seu jeito de viver e pôr em prática aquilo que a sua crença acredita, por exemplo, vai virar quase um santo. Eu brinco que tem gente que está com asinha aí, tem marca de asinha nascendo nas costas. E tão bom que já é. Tem gente aí que pode procurar, olha no espelho, se tiver uma marquinha atrás, duas, né? É a asa que está nascendo, a asa de anjo. Então, é possível. A resposta é: tudo é possível. É possível, pouco provável. Nós ainda temos muito para aprender e corrigir. Paulo, a pergunta é para você agora sobre karma. Se uma pessoa tem que passar por um sofrimento por causa do karma negativo, é justo que o sofrimento dela seja amenizado por outra pessoa? Maravilhoso isso, né? Sabe por que eu estou ficando tão assim comovido com essas perguntas? Porque é impressionante o nível elevado de vibração, né? São perguntas muito profundas essas. Sim, uma coisa importante da gente notar é o seguinte: tem meio que uma máxima que é difundida no budismo que diz o seguinte: a maneira como as pessoas me tratam é o karma delas, a maneira como eu reajo a isso é o meu. Então eu vejo uma pessoa sofrendo. Eu não tenho um nível de discernimento que me permita saber se aquela pessoa está passando por um sofrimento porque é karma ou não. E mesmo que eu tivesse, se eu tivesse nas mãos habilidade, meios hábeis que me bastassem para ajudar aquela pessoa a atenuar aquele sofrimento, não seria lícito, não seria nem lógico que eu me omitisse, porque aí eu estaria julgando a pessoa. Eu estaria dizendo: não, você merece, você tem mais a que se lascar mesmo. Então, a hora que você curtir o seu karma inteiro, aí você para de se dar mal. Não é assim, né? Porque a omissão, não fazer o bem que a gente puder fazer, também é uma forma de fazer o mal, né? Então, é lícito, é justo sim que eu interceda para atenuar o sofrimento daquela pessoa. Mas aí vem um aspecto muito interessante. No budismo, nós falamos sobre karmas e falamos sobre acúmulo de méritos também. Se o ensejo de uma pessoa que está passando por determinada situação difícil na vida, por conta de um karma negativo acumulado, gerar abertura para que haja perto dela alguém em condições de ajudar a atenuar aquilo ali, pode ter acontecido pelo acúmulo de méritos. Então, quer dizer, não tem acaso diante de nada. Aquela pessoa vai sim passar pelo karma, mas ela pode ter aquele karma atenuado. A presença de alguém que possa ajudar pode ter sido atenuada pelo acúmulo de méritos, de momentos em que ela fez alguma coisa de bom e de coração aberto, de coração verdadeiramente aberto, praticou o amor e a compaixão em níveis mais elevados, e isso daí ajudou a gerar abertura. Seguindo nessa pergunta, Arthur, complementando então, karma ou escolha para evolução? Bom,
na visão espírita, vale exatamente, sem tirar e pôr nada, o que o Paulo acabou de falar. Exatamente isso. Se essa pessoa está tendo a possibilidade de receber ajuda, é porque de alguma forma ela tem um mérito para isso, ela pediu ajuda. Vale exatamente isso. Karma ou escolha? Escolha. Escolha. Para nós a gente trata muito bem nessa visão. Tudo o que eu estou vivendo é escolha minha. Seja contratada no mundo espiritual, onde eu usei o meu livre-arbítrio, ora, a minha próxima reencarnação vai acontecer isso, 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 porque eu preciso passar por isso, mais aquilo que eu fizer quando estiver aqui. Então, escolha. Eu escolhi lá atrás passar por isso, ou o meu livre-arbítrio fez isso comigo. Exemplo. Um sujeito, para nós espíritos é uma história real, o sujeito nasceu em Santos, na vida anterior dele, no século XIX, ele era senhor de escravos, na verdade era capataz. Mas era um homem correto, apesar da vergonha que foi isso, o trabalho dele era disciplinar os escravos. E no momento ele se irritou e bateu tanto no escravo que ele perdeu o braço. O escravo acabou perdendo o braço de tanto apanhar. Quando chegou no mundo espiritual, esse capataz percebeu a brutalidade o que tinha feito. Já ficou incomodado enquanto encarnado, mas quando se livrou da carne, percebeu o tamanho do absurdo que ele havia cometido. E implorou que voltasse e passasse pela dor na próxima reencarnação, no século passado, que passasse por uma dor semelhante, para que ele tirasse a culpa. Não é Deus que castigou, para que ele tirasse aquela culpa no espírito dele. Eu quero sofrer o mesmo que eu fiz o outro sofrer, para tirar essa culpa. E ele veio e desde criança pegou um caminho bom, trabalhou pelo bem dos outros, era honesto, era justo, era trabalhador. E aconteceu o acidente previsto para ele, aos 25 anos, aconteceu perto dos 30 anos. E ele perdeu um dedo. E ele se revoltou. E voltou para a casa espírita em que trabalhava, não era bom porque era espírita. É um caso espírita conhecido, isso acontece em todas as religiões. E ele voltou para a casa espírita revoltado. Mas por que eu que tenho feito bem a caridade, que tenho sido honesto, segurado os meus instintos, passei por isso? Isso não acontece sempre. Não é na casa espírita perguntar, porque só vão te falar quando for realmente útil para você. Ninguém vai te contar o futuro numa casa espírita, não, ou o passado. Casa espírita séria não faz isso, tá, gente? Não é leitura de mãos e tem um objetivo útil para isso. E aí, disseram para ele, olha, o seu débito foi atenuado pela sua atitude. O amor cobre a multidão dos nossos erros. É o merecimento que o Paulo falou agora. Ele agiu corretamente, ele não precisava passar pela dor do braço, porque as atitudes dele, a mudança íntima, a reforma íntima que ele teve, foi suficiente para tirar aquela culpa dele. E ele entendeu, o dedo não é nada, era para ser muito pior. Você já venceu, você já se corrigiu. É nisso que nós acreditamos. É escolha. Eu posso parar de errar a partir de agora e ser um novo homem daqui a um minuto. Começar uma vida nova, diferente. Escolha ou karma, o nosso entendimento é esse. Obrigada, Paulo. Desculpe, Arthur. Paulo, se as pessoas ruins desaparecessem, somente restariam as pessoas boas? Defina pessoas ruins. Não dá para definir então claramente, né? Porque o que é ruim para um, talvez não seja para outro, né? Alguns de nós, por exemplo, lidamos muito mal com determinadas atitudes, enquanto outras pessoas olham para a mesma coisa, ficam absolutamente indiferentes. E tem outros que até acham graça, né? Tem outros que olham aquilo e se afinam com aquilo, falam, nossa, eu teria feito a mesma coisa, né? Então a questão não é tanto essa, né? Classificar pessoas ruins talvez não tenha nem muita utilidade. Eu acho que valeria a gente olhar assim, se desaparecessem do mundo todos os equívocos. Porque as pessoas, volto a dizer, as pessoas não são os erros que elas cometem, gente. Não dá para, dentro do budismo, nós não conseguimos conceber uma pessoa que seja absolutamente ruim. Nós conseguimos conceber uma pessoa que seja absolutamente equivocada, mas tão logo ela seja esclarecida, isso daí vai cessar. Nós insistimos naquilo que gera prejuízo enquanto nos falta lucidez. Na hora em que a lucidez acontecer, então, todos nós carregamos dentro de nós a essência búdica. Quando a gente fala em Buda, a gente pensa numa pessoa só, né?
Mas Buda não é uma pessoa, Buda é uma circunstância, uma situação, é um estado, melhor dizendo, né? Então, Buda significa aquele que despertou. E os textos históricos nos esclarecem que enquanto o Shakyamuni Buda, o Buda primordial da nossa era, ele estava vivo, no período dos ensinamentos dele, 500 pessoas atingiram a mesma iluminação que ele. 500 discípulos atingiram o mesmo nível de iluminação que o próprio Buda. Então, quando nós dizemos que nós tomamos refúgio na natureza búdica, quer dizer que nós carregamos no coração a plena convicção de que todos nós temos a mesma essência do próprio Buda Shakyamuni. Então, quando se dissiparem os equívocos, seremos todos manifestações dessa natureza luminosa. Aí vem a pimenta da salada. Nós ainda nos enxergamos como indivíduos. A gente ainda consegue ver assim, aqui tem eu, aí tem você. Quando nós atingirmos a lucidez plena, não haverá mais essa distinção. Os seres iluminados não enxergam diferenças entre eles e nós. Eles compreendem que nós somos todos manifestações de uma única essência. Nós somos todos gotas do mesmo oceano. Então, se você comete algum mal, sou eu cometendo esse mal. Não é outra pessoa. Muito obrigada. As perguntas terminaram. Alguém mais? Tem alguma por escrito? Então, nós vamos encaminhando para o nosso encerramento. Já estamos terminando o tempo previsto. E nós, com certeza, ainda teremos outras boas oportunidades de nos encontrarmos no Entre Linhas. E nós gostaríamos agora de abrir o espaço para o Arthur e o Paulo fazerem as suas considerações finais. Arthur. Eu comentei com uma amiga essa semana que às vezes eu me sinto um pouco incomodado de representar toda uma crença, porque a gente entende de certa forma aquela crença, e eu particularmente falo de coração isso. Eu sei de outros espíritas na nossa região, na nossa cidade, que tem mais estudo do que eu, mais conhecimento do que eu. Um grande amigo, um meu professor querido, me apresentou para o Wagner, pediu que fizesse isso no lugar dele algumas vezes. Para mim tem sido uma bênção, eu só tenho que agradecer, maravilhoso. Mas eu fico sempre tenso, preocupado em não errar enquanto crença. O Arthur pode errar, mas aí você representando um grupo de pessoas e você falar alguma coisa que não é uma verdade naquela crença, e assim acontece com o Paulo e com todos, é uma grande responsabilidade. Então, eu comentei com o Wagner hoje que em alguns outros encontros, provavelmente eu não serei o representante espírita. Vou participar de outros, pretendo, se possível, quero participar de outros, mas o Wagner falou, me indique outras pessoas, então, que tenham esse conceito de fraternidade, de ver as semelhanças, enfim, de trazer informação. Então é uma grande responsabilidade isso, e uma grande alegria. O quanto eu aprendi nesses últimos encontros e pretendo aprender nos próximos, não dá para descrever, é muito, muito bom, é maravilhoso. É muito importante, essa questão da pergunta, Wagner, funciona muito bem, isso é maravilhoso. O Wagner está testando os modelos, né? O Wagner é o pessoal que não está sozinho, o pessoal que está ajuda na organização, testando os modelos. Esse modelo da pergunta escrita é muito bom, tira um monte de dúvida, daí não pode ser muita gente aqui, daí a ideia do Wagner é de colocar 2 ou 3 crenças de cada vez, para que a gente possa perguntar, ter informação. Isso é muito bom. Eu já sabia que as semelhanças entre o espiritismo e o budismo eram muitas, muitas, muitas. São 2 crenças espiritualistas. Hoje eu vi que é mais do que eu imaginava. Palavras diferentes, como o Paulo disse aqui, mas essencialmente a mesma coisa. Em relação às outras religiões, a visão também é a mesma. A visão é a mesma. O nosso jeito de lidar com as outras religiões deve ser assim. Não condene nenhuma crença. Então, o que fica aqui agora como trecho final é a verdadeira gratidão. Eu agradeço a Deus, agradeço a vocês, agradeço aos organizadores por esta oportunidade de crescimento e aprendizado. A vibração que o Paulo falou que fica aqui, vocês poderiam estar no boteco, vendo futebol em qualquer lugar em casa, falando mal da vida dos outros, e vocês estão aqui estudando as leis de Deus, do Criador, estudando virtude.
Olha que coisa linda isso. Isso é mudança do mundo. O mundo está muito melhor do que a gente pensa. Como você disse no começo, Paulo, o termo que você usou no começo aí. Não entendi. O Paulo fez um comentário no começo, desculpa, Paulo. Fez um comentário de que o mundo é outro. O mundo que a gente vê é diferente do mundo que estão tentando mostrar para a gente. É isso, né? Exatamente. Eu sempre deveria ouvir as notícias pensando assim, a quem interessa que eu ouça isso? Né? A quem interessa, por exemplo, que nós fiquemos amedrontados? A quem interessa que nós fiquemos desanimados? A quem interessa que nós fiquemos depressivos? A quem interessa que nós percamos a esperança? Quem tem o interesse de veicular determinadas notícias, enquanto haveria muita coisa boa para dizer? Então, se eu prestar atenção nisso, eu vou fazer meio que um filtro assim na minha vida e vou começar a olhar com olhos de verdade, né? O Lama Santen, ele sempre fala o seguinte: não deixem que telinhas fiquem dizendo para vocês como é que está o mundo. Porque a gente pega, olha no celular, olha no computador, olha na televisão e fala, nossa, o mundo está uma bagunça mesmo, o negócio está complicado. Não deixe que as telas digam para vocês como é que o mundo está. Olhem em volta de vocês. Agora, olhem em volta de vocês aí, ó. Olha aí. Essas pessoas, como o Arthur falou, poderiam estar se ocupando de muitas outras coisas, poderiam estar matando umas às outras, poderiam fazer infinidade de coisas, as possibilidades são inúmeras, nós somos seres absolutamente livres. Mas nós estamos aqui nos ocupando de coisas que edificam. Então, peraí, o mundo tá legal, está caminhando bem, sim, está tudo bem, está tudo certo. Então, aí a gente vai começar a fazer um outro tipo de pergunta, né? Como é que eu posso ajudar? É só isso. Você olha em volta e fala, tá beleza. Já que está melhorando, como é que eu posso ajudar? É mais ou menos como a pessoa que chega, né, num lugar que está num processo de faxina, fala assim, me dá uma vassoura, sei lá, me dá um pano, qualquer coisa assim, onde é que eu posso ajudar a limpar? A gente chega, o processo já está em andamento, né? O mundo a gente poderia olhar desse jeito. Está muito melhor, gente. Está muito melhor do que já foi. Obrigado, Paulo. E a mudança está muito rápida. A mudança é muito rápida. Essa questão das mídias virtuais, da comunicação fácil, está muito rápido. Nós ficaremos impressionados, aqueles que ainda não estão, com o que vai acontecer nos próximos 10, 20 anos, em todos os segmentos do conhecimento humano, inclusive esse, a questão da espiritualização da humanidade, muito, muito rápido, gente. Acreditem. Se você analisa as ondas de evolução dos últimos 2 ou 3 séculos, aí é impressionante. Vamos pegar um avião, que é simples. Há 200 anos nós não tínhamos o avião. Há 150 anos nós não tínhamos o avião. E o que aconteceu com o avião em menos de 100 anos? O primeiro avião para os aviões que existem hoje. Mas isso não é só na tecnologia. É em tudo, é na nossa maneira de enxergar o mundo. Então esse tipo de evento, ele é essencial, é parte, é a vassoura que o Paulo falou dessa mudança. Uma das milhares, milhões de vassouras que tem mundo afora. Quando você vai para uma ONG, quando você se candidata a ajudar em alguma entidade beneficente, qualquer que seja a religião que esteja apoiando isso é mudança do mundo. Quando você não aceita matar uma formiga, quando você vê a ideia do veganismo crescendo tanto, isso é mudança do mundo, respeito à vida. Está mudando e mudando muito rápido, e quem não perceber isso vai ficar para trás. Vai sofrer com isso, porque o mundo é outro, gente. O mundo está pior? Volta na história, analisa o que acontecia há 300, 400 anos atrás. Volta em 1940, na Segunda Guerra Mundial. Volta um pouquinho antes, com o duelo. Matava-se por qualquer motivo. Não se tinha esse conceito de fraternidade que tem hoje. Que ONG, que animal, coisa nenhuma. Volta um pouquinho só, 150 anos. E olha o que mudou, gente. Está mudando muito. Bom, para não alongar muito, agradeço do fundo do coração pela oportunidade de estar aqui com vocês, pelo estudo. Aqueles que são espíritas vão escutar essa palestra aqui umas 8, 9 vezes, tá? Cada casa espírita que eu vou, eu resumo esse negócio aqui, vira uma palestra. Faço o estudo para cá e já vira palestra. Então, as casas espíritas que eu for aí, geralmente umas 8 ou 9, eu levo o mesmo tema, tá, gente? Então, quem escutou hoje pode escutar de novo aí a versão espírita desse negócio, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Vão em paz. Eu começo agradecendo também, né? É muito lindo isso. Eu sempre fico super feliz quando recebo o convite
E eu agradeço muito pela existência das vidas de vocês, sabe? Gente que se movimenta de coração aberto, pelo bem de quem vai ouvir e tudo mais, e às vezes sem nem saber por que está fazendo, né? Então isso é muito maravilhoso, eu agradeço muito mesmo, agradeço também todos vocês que ficaram até agora ouvindo a gente. A gente sabe que sábado à tarde é o dia da preguiça, né? Bate uma canseira, bate uma leseira, dependendo do que você comeu no almoço, então já era, né? Mas vocês estão aqui, vocês são fortes, né? Então muito obrigado mesmo. E a mensagem final que eu gostaria de deixar é assim: insistam. Insistam. Seja qual for a fé que vocês professam, insistam. Não vai ser fácil sempre. Nós estamos em treinamento. Em alguns momentos vai ser bem difícil. Mas ajam com a consciência de quem compreende que melhorando a si mesmo, você melhora o mundo de muita gente. Quando você abandona uma emoção perturbadora, por exemplo, quando você abandona uma ação equivocada de mente, uma ação equivocada de fala, ou uma ação equivocada de corpo, fica mais fácil viver perto de você. As pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que tomam contato com você mais frequentemente, o mundo delas vai ficar mais leve. Então, se em algum momento bater a vontade de desistir por você mesmo, insista por elas. Insista pelos mundos que você pode mudar indiretamente. Porque a questão é assim, eu quero mudar o mundo, você quer mudar o mundo de verdade? Bate o olho de acordo mesmo no espelho. E dá uma olhada naquilo que você pode mudar em você mesmo. E aí sim, você vai ver o mundo das pessoas ao seu redor começar a ficar bem melhor, bem melhor. E aí, aqui no interior, dá para fazer uma analogia bacana assim, né? Você tem um terreno limpo e fértil, e você tem a oportunidade de plantar laranjeiras nesse terreno. Você pode escolher plantar do centro e fazer uma rodinha ali, e aquilo ali ficar acessível a umas poucas pessoas, ou se o seu terreno é na beira da rodovia, você pode escolher plantar ao longo de todo o terreno na beira da cerca. Aí as pessoas que vão colher aquilo vão poder se alimentar daquilo, e as pessoas que estão passando ali também, que dão uma olhada e falam, cacilda, que laranja bonita, e para o carro, vai lá e vai roubar aquela laranja para se alimentar. E vai fazer bem, se você cultivar com carinho, né? Porque às vezes você nem imagina, mas as pessoas estão roubando laranja de vocês o tempo todo. Estava brincando com o Alexandre sobre isso esses dias. As pessoas estão roubando laranja de vocês, gente. Numa atitude sua. A pessoa que, como o Arthur mencionou, você está na fila do supermercado, ela te vê devolvendo um troco a mais. Ela olha e vê que o bem ainda é possível, que ele ainda existe e se manifesta, a pessoa vai roubar essa laranja de você. A pessoa que ouve uma palavra amiga da tua parte, a pessoa que vê um exemplo de bondade, de compaixão, de paciência, de sabedoria, de resignação, uma pessoa que dá uma pescoçada numa conversa tua com um amigo e pega carona num conselho que você está dando. Alguém que te vê andando pelo mundo está roubando as tuas laranjas o tempo todo. Nós somos todos frequentemente observados. Cultive as tuas laranjas. Usa a tua fé para cultivar laranjas boas que possam alimentar as almas ao teu redor. Quem para lá para roubar aquela laranja, independe da crença que aquela pessoa tem. Não faz a menor diferença. O que importa é o alimento. Então é isso. Esse é o ponto. Insistam. Insistam porque vale a pena. Para a gente, então, terminar, só queremos mais uma vez reforçar os agradecimentos à Fundação Padre Albino, à Casa dos Reinos, a todos os voluntários que trabalharam para tornar o evento possível e à equipe da Casa de Apoio à Criança. Lembrando a vocês que acessem o canal do YouTube no endereço que receberam, para que no próximo Entre Linhas já tenhamos o número suficiente de inscritos ou mais. E assim declaramos encerrado o 4º Entre Linhas de Catanduva. Muito obrigada a todos.